A pergunta que eu quero fazer com base no texto que nós acabamos de ler, obrigado, é: qual deve ser o comportamento do cristão para com o mundo? Qual deve ser o comportamento do cristão para com o mundo? Como eu disse, você vai ter que usar aí toda a sua capacidade intelectual, toda a sua inteligência para você dar resposta a essa pergunta. Vamos voltar no texto? Como é que começa o versículo 15? Não ameis o mundo. Uai, pastor, mas peraí. A resposta está muito clara. A resposta está muito explícita, patente aos nossos olhos. Como deve ser o comportamento do cristão para com o mundo? A resposta, até uma criança que não precisa ter muito conhecimento de interpretação textual, diria para nós: olha, ele não pode amar o mundo. O comportamento que eu tenho que ter como cristão com relação ao mundo é que eu não posso amar esse mundo. Ok, irmãos? Vocês concordam? Sim ou não? Sim. Como eu devo me comportar diante desse mundo? Eu não posso amá-lo. Eu não posso amar o mundo. Bom, queridos, mas essa resposta não é a nossa preocupação, muito menos a preocupação do evangelista João. A preocupação de Deus, na qual Deus coloca no coração do evangelista, vem após a resposta. Porque agora, como cristão, a questão maior, a resposta que eu, como cristão, tenho que dar para o que Deus quer de mim com relação ao mundo, é não tão simples como dizer: eu não posso amar o mundo. Ou seja, mais do que dar uma resposta, irmãos, a essa pergunta, eu tenho que viver essa resposta. A preocupação de João é que eu e você, como cristãos, não somente saibamos que não devemos amar o mundo. Se você perguntar para uma criança na escola bíblica dominical, se você perguntar para uma criança que está começando a estudar a Bíblia, ela vai dizer para você: você é um cristão, você segue a Cristo, você ama a Cristo, então você não pode amar o mundo. A preocupação de Deus é se eu e você, nós iremos dar a Deus uma resposta daquilo que Ele espera de mim e de você como cristão. Ou seja, nós vamos viver esse mandamento. Nós vamos viver essa ordenança. Amém? Amém, irmãos? Amém. Preste atenção que nós estamos falando de um verbo que está no imperativo. Quem estudou um pouquinho aí a língua portuguesa, sabe que os verbos no imperativo, qual é o propósito dos verbos no imperativo? Determinar algo, ordenar algo. Ou seja, se está no imperativo, eu não tenho escolha. Lembra da época dos imperadores, dos reis? Quando o rei determinava, quando o imperador decretava, ninguém tinha escolha. Gostando ou não, querendo ou não, eles teriam que acatar aquela ordem, eles teriam que obedecer aquela ordem, eles teriam que se curvar àquela ordem, eles teriam que viver aquela ordem. Então, a preocupação de Deus não é que você apenas saiba que você não pode amar o mundo, que você não deve amar o mundo. A preocupação de Deus é se você vai obedecer a ordem dele. Quantos estão entendendo isso? Então, o verbo, irmãos, aqui está no imperativo: não ameis o mundo. Então, esse é o tempo
que nós estamos analisando. Deus não quer que nós apenas saibamos que não devemos amar o mundo. Deus quer que nós não amemos o mundo. Porque como tem cristão que está careca de saber, com perdão aos carecas, nada contra, né? Só a nossa força de expressão aí coloquial, né? Que é um adágio popular, né? Quantos cristãos que estão carecas de saber que não podem amar o mundo, mas continuam amando o mundo? Então a preocupação de Deus não é se você sabe. A preocupação de Deus é se você não ama o mundo. O que João quer que eu e você entendamos, o que o Espírito Santo quer que eu e você compreendamos, é que nós não podemos amar o mundo, ou seja, Ele espera, Deus, de nós cristãos, uma resposta positiva ao seu mandamento. Ele espera que nós demos à sua ordem uma resposta à altura. Que resposta é essa? Eu não amo o mundo. Agora, todo cristão sabe como é difícil não amar o mundo. É ou não é verdade? Bom, mas agora nós temos uma ordem, um mandamento. A palavra é explícita, é clara. Não me dá escolha. Não te dá escolha. Ela exige de mim e de você que obedeçamos e que nós deixemos de amar o mundo. O tema da nossa ministração é o cristão e o mundo. Primeira coisa, para que nós compreendamos melhor, nós precisamos resolver um impasse. Vamos tentar resolver esse impasse. Não é muito embaraçoso, mas nós precisamos resolvê-lo. Eu espero que você esteja aqui comigo. Eu espero que sua mente e o seu coração estejam aqui. Porque eu quero crer que essa noite vai ser uma noite transformadora na sua vida. Vamos resolver um impasse. Pessoas começam a ficar confusas quando elas comparam esse mandamento, não ameis o mundo, com a afirmação de João 3,16. O que está escrito em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas espera aí, se Deus amou o mundo, como cristão eu não devo também amar o mundo? Então nós precisamos resolver esse impasse aqui, irmãos. Como nós resolvemos isso? Nós precisamos compreender que, uma vez que nós resolvermos esse impasse, nós vamos ter a nossa mente, o nosso entendimento aberto, para nós termos força para viver esse mandamento que é não ameis o mundo. Aqui, como em outras passagens das Escrituras que você vai encontrar a palavra mundo, você precisa de observar que conotação o escritor quer dar para a palavra mundo. No caso de João 3,16, a palavra mundo, Deus amou o mundo, se refere a pessoas, à humanidade. Ou seja, Deus amou a humanidade, Deus amou as pessoas de tal maneira, mundo ali, na visão do mesmo evangelista João, que escreveu o evangelho e agora escreve a sua carta, é que no João 3,16, refere-se a pessoas. Pessoas são objeto do amor de Deus e da graça salvadora do Cristo. Amém? O próprio João, nessa epístola que nós estamos, no capítulo 2, versículo 2, se você está com a sua Bíblia aberta e você voltar, você vai ver que no capítulo 2, versículo 2, ele usa também a palavra mundo. Ele diz assim, olha que coisa interessante. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos,
mas também pelos pecados de todo mundo. Então, a conotação da palavra mundo aqui são pessoas, na epístola de capítulo 2, versículo 2. Então, em João 3,16, ou em 1 João 2,2, ou em qualquer outra passagem que você encontrar a palavra mundo, você precisará descobrir qual é o sentido dessa palavra mundo, para que você não caia no erro de achar que você deve amar o mundo. Nós não podemos amar o mundo, e nós vamos entender isso melhor. Amém, queridos? Mas vamos focar então em 1 João 2, 15 a 17. Porque que em João 2, 15 a 17, nesses 3 versículos que nós lemos, João cita a palavra mundo 6 vezes. 6 vezes. Nesses 3 versículos que nós acabamos de ler. E o que ele está chamando de mundo aqui é o que eu e você não devemos amar. O que ele está chamando de mundo aqui é o que eu e você não podemos amar. A não ser que você não seja um cristão. Se você é um cristão, você não pode amar o mundo. Então preste bem atenção. Aqui em João 2, 15 a 17, nós podemos afirmar que mundo se refere, preste bem atenção nisso. Eu vou ler bem devagar. Mundo se refere à vida da sociedade humana organizada sob o poder do mal. Então, João agora, ele está escrevendo no versículo 15 ao 17, e ele está querendo dizer que mundo a qual eu e você não devemos amar é a vida da sociedade que está fundamentada, organizada sob o poder do mal. Podemos dizer também que é a vida, a ordem do ser humano considerada à parte de Deus. Ou seja, nós seres humanos damos ordem a nós mesmos. Nós seres humanos dirigimos a nós mesmos. Fazemos o que queremos e deixamos Deus à parte. É isso que João está chamando de mundo. E é isso que eu e você, como cristão, não podemos amar. Quando a gente entende isso, fica mais fácil para você começar a pensar assim, peraí, porque há uma gerência maligna das pessoas começarem a criar barreiras quanto a obedecer esse mandamento, e você vai entender. Aqui mundo, irmãos, preste atenção, numa linguagem teológica agora, aqui mundo é um sistema que rejeita o Cristo, sua palavra, e que procura se firmar, se organizar completamente fora da palavra de Deus e sob domínio e influência de Satanás. Pastor, eu não quero amar isso. Alguém aí quer amar essas coisas? Alguém aí quer amar? Opa! Quando eu começo a entender o que é o mundo que eu não devo amar, quando eu percebo claramente que o mundo que eu não devo amar é o mundo, é o sistema que rejeita o Cristo, que rejeita a sua palavra e que procura se firmar e se organizar completamente fora da palavra de Deus e sob domínio e influência do diabo, de Satanás. Se eu sou um cristão, eu não devo amar esse mundo. Ah, pastor, mas do jeito que o senhor mostrou com tanta clareza, eu não quero amar isso. Eu nem amo isso. Será? Será, irmãos? Então preste atenção. Concluindo, para resolver o impasse, guarda isso no seu espírito. Mundo visto como pessoas deve ser amado. Você deve amar os que te perseguem. Você deve amar os que te maldizem. Você deve amar os que te odeiam. Você deve amar as pessoas, porque essa é a essência do cristianismo. Posso ouvir um amém? Então, o mundo visto como pessoas deve ser amado. Mas, visto como um sistema mau,
maligno, organizado sob o domínio de Satanás e não de Deus, não deve ser amado. Então, o que temos aqui em 1 João é um mandamento intransigente. Sabe o que é uma coisa que é intransigente? Não tem conversa, não tem meio termos, não tem jeitinho brasileiro. Há uma intransigência. O cristão não deve amar o mundo. Posso ouvir amém? Vamos então entrar no texto para nós enxergarmos com mais clareza o que Deus quer de mim e de você como cristão. João nos dá aqui, irmãos, 2 motivos pelas quais um cristão não deve amar o mundo. 2 motivos. Motivo número 1, a incompatibilidade entre o amor pelo mundo e o amor por Deus. São 2 coisas incompatíveis. Quem estudou química aí sabe o que é ter reações incompatíveis. Pode dar explosão isso aí, irmãos. Está entendendo? Há uma incompatibilidade, não há harmonia. Não tem como você amar o mundo e amar a Deus. João está dizendo no texto que nós lemos, olha, preste atenção. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas como eu, cristão, não tenho o amor de Deus comigo? É porque quando o sistema maligno começa a adentrar a vida do cristão, ele vai minando o amor de Deus na vida dele. O amor que Deus derramou nos nossos corações pelo seu Espírito. Quanto mais as coisas desse mundo, quanto mais o sistema desse mundo adentra o coração de um cristão, mais o Espírito Santo vai esfriando, mais o Espírito Santo vai se apagando, mais o Espírito Santo vai se extinguindo. Se Paulo disse que o amor de Deus está no coração de um cristão pelo Espírito que foi nele derramado, Romanos capítulo 5, significa que, irmãos, amar o mundo é rejeitar a Deus, é virar as costas para Deus. Mas sorrateiramente, Satanás está conseguindo ganhar campo, ou seja, ele está conseguindo roubar o coração dos crentes. Você vai entender ainda melhor. Tiago, no capítulo 4 da sua epístola, versículo 4, ele fala assim, infiéis. Numa tradução mais original, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo provoca inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Olha o mundo aqui, como eu expliquei para vocês para resolver o impasse, como um sistema maligno. Se eu quero ter amizade com esse sistema maligno, se eu quero acariciar esse sistema maligno, defender esse sistema maligno, promover esse sistema maligno, eu me torno inimigo de Deus. Porque eu já percebi, eu já aprendi, eu já compreendi à luz da teologia das Escrituras, de que esse mundo rejeita o Cristo, sua palavra, suas verdades. Irmãos, olhem para mim, por gentileza. Vocês estão percebendo isso nesse 3º milênio, nessa geração? Vocês estão percebendo como que as pessoas estão rejeitando o Cristo? Como que as pessoas estão rejeitando a palavra? Vocês estão percebendo como até alguns que se intitulam cristãos, eles já estão defendendo coisas que são contrárias à palavra? Estão percebendo isso, irmãos? Então, veja bem,
O apóstolo Tiago está dizendo que se eu quero ter amizade com este mundo, eu vou criar uma inimizade com Deus. Ele trata como adúlteros, como infiéis. Como você se diz cristão, e você flerta, e você aceita, e você acaricia esse sistema que rejeita o Cristo. Porque rejeitar o Cristo não é rejeitar a não existência dele. Rejeitar o Cristo não é dizer que o Cristo não existe. Rejeitar o Cristo não é dizer que, esse Jesus... Não, rejeitar o Cristo é rejeitar a sua palavra. Porque ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então não adianta você dizer que ama o Cristo, não adianta você dizer que crê no Cristo e que você segue o Cristo se você rejeita a palavra do Cristo. É incoerente, é um absurdo. Não, mas isso é relativo. Não, a palavra não é relativa, a palavra é absoluta. Deus não é relativo, Deus é absoluto, é sim, sim, não, não. O que passa disso não provém dele, provém do maligno. Então, a primeira coisa que João está querendo dizer para mim e para você, que eu e você não devemos amar o mundo, porque não há compatibilidade entre amar o mundo e amar a Deus. Não há harmonia em dizer que você é um cristão que segue o Cristo, mas ao mesmo tempo você segue o mundo. E é triste, irmãos, a igreja do terceiro milênio se curva ao sistema desse mundo. Pastor, o que tem? Uma mentirinha. Uma mentirinha não faz mal. Pastor, o que tem isso? E nesse que tem, eu vou rejeitando o Cristo e vou aceitando esse sistema maligno. Eu creio que você está compreendendo. Mateus capítulo 6, versículo 24, o Senhor Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Embora o contexto fala de um principado, de Mamon, a ação demoníaca no sistema na qual o apóstolo João denomina como mundo, tem vários principados. E tem muitas pessoas devotando a principados, irmãos, e querendo servir o Cristo. Não há compatibilidade nisso. Ou você é um cristão, ou você é um mundano. Ou você é um mundano, ou você é um cristão. E eu vou mostrar para você algo interessante que João nos mostra aqui, irmãos, no versículo 16. Olhe para mim aqui, porque essa palavra precisa confrontar a minha vida e a sua vida. Eu quero ser um cristão melhor, você quer? O cristão e o mundo é o tema da nossa ministração. Eu preciso ser um cristão melhor. E para eu ser um cristão melhor, eu preciso saber me posicionar diante do mundo. Você vive nesse mundo, mas você não é dele. Você vive nesse sistema, mas você não é dele. Você nasceu de novo. Você tem o Espírito de Deus. Então preste bem atenção que aqui João, para fortalecer o seu argumento, nesse primeiro aspecto, porque nós não devemos amar o mundo, ele vai nos apresentar aqui o que alguns teólogos e estudiosos chamam de a tríade do mal. Não é série nem filme, é palavra de Deus mesmo, é Bíblia. A tríade do mal. Nós estamos numa guerra em que eu preciso compreender uma coisa muito interessante aqui, irmãos. Porque embora eu não seja desse mundo, eu estou nele. E ele deseja o seu amor. Ele deseja que você negue o seu amor ao Cristo.
Ele deseja que você renuncie à palavra do Cristo. E se você já assistiu assim algum filme em que existe dois reis e os dois reis começam a brigar para que os súditos neguem um e se ajoelhem diante do outro. É isso mesmo no mundo espiritual que nós estamos vivendo. A tríade do mal. Primeiro, a concupiscência da carne. João está dizendo que a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Desejo de nossa natureza decaída e pecaminosa. As paixões carnais. Você nasceu de novo, mas me responda cá com toda sinceridade. Você, por acaso, não tem concupiscência na sua carne? Pode responder, temos. Pode responder, diga, temos. Temos. Ai, meu Deus. A concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência dos olhos? Bom, se a concupiscência da carne é algo que está dentro de mim e que eu preciso crucificar, eu preciso matar, eu preciso controlar, eu preciso ter domínio próprio sobre esses impulsos carnais. Eu preciso fazer morrer o velho homem todo dia. Está compreendendo, meu irmão? Eu estou aqui controlando, eu estou aqui me dominando, eu estou indo para a cruz todo dia. Cristão tem que carregar a sua cruz dia após dia, negar-se a si mesmo. Por isso que muitos estão deixando a cruz e beijando o mundo. Porque é todo dia. Negar a si mesmo todo dia. Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo. Eu provo que amo a Deus e não o mundo, quando todo dia eu me crucifico. Eu nego a mim mesmo. Porque esse amor, ou esse mandamento de não amar o mundo é intransigente. É inflexível. Agora, a concupiscência dos olhos já é o que está fora de mim. Olha como que é a tríade do mal. Satanás quer aproveitar as nossas paixões carnais, da nossa natureza decaída. Eu sei que eles têm concupiscência, eu sei que eles têm desejos, eu sei que eles têm paixões, eu sei que por qualquer coisinha o velho homem pode aflorar nessa mulher cheia do Espírito Santo, nesse homem cheio do Espírito Santo. Então ele entra na concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos são as tentações que nos assaltam. Não de dentro, mas de fora, através dos olhos. Jesus disse assim que os olhos é a janela da alma. Há um adágio popular, um ditado popular, irmãos, certíssimo. O que os olhos não veem, o coração não sente. Que verdade é essa? Então a concupiscência dos olhos é aquilo que está de fora, é aquilo que me assalta, porque ele quer fazer despertar as minhas concupiscências carnais. Essa é a tendência de se deixar cativar pela exibição externa das coisas. E quando nós somos cativados, engodados, atraídos pelas coisas externas, nós perdemos a razão, porque a nossa concupiscência carnal aflora e nós não conseguimos medir os valores, nem investigar esses valores. Então a tríade do mal não para. A concupiscência dos olhos. Lá em Gênesis 3:6, diz que o que fez Eva comer a fruta proibida, não foi apenas, olha, você vai ser igual a Deus. Mas a Bíblia diz que ela olhou e viu que era agradável aos olhos para se comer. Gênesis 3:6.
Lembra quando Deus dá a ordem, o mandamento, quando caem as muralhas de Jericó? Ninguém pega nada, tudo vai ser destruído. Só a prata e o ouro vai ser recolhido ao tesouro da casa do Senhor. O resto tudo vai ser destruído. Mas o Acã, diz o texto lá em Juízes, capítulo 7, versículo 21, que vendo uma capa babilônica, quando ele viu aquela capa babilônica, e ele conferiu na etiqueta Made in Babilônia, ele falou: uau, é essa, olha que capa linda, maravilhosa. Quando ele viu 2 peças de prata, ele falou: ninguém vai saber, ninguém vai ver. E quando Davi passeava lá nos seus jardins suspensos do seu palácio, e ele bate os olhos em Batseba, que mulher linda, nua, se banhando, ele desceu depressa e falou para o súdito dele: traz a mulher, a vizinha que está aí, traz, fala que é o rei que está mandando, rapaz, traz lá. Batseba chega: não, meu rei, peraí, eu sou mulher do seu servo Urias. Não, eu sou o rei. A gente perde a noção, porque a concupiscência dos olhos é a segunda tríade do mal. E a terceira, ele está dizendo aqui, irmãos, a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É uma arrogância, é uma vanglória relacionada com circunstâncias externas de alguém, ou seja, suas riquezas, sua posição social, seus títulos. Você sabe com quem você está falando, rapaz? Você está falando com a autoridade tal? Ué, mas eu estou falando com a autoridade tal que deveria dar exemplo, o senhor está fazendo errado. Não importa. Nós estamos vendo essas coisas aí, sim ou não, irmãos? Uma soberba da vida. Eu não tenho tempo para mim poder explicar sobre essa questão da vida, aí, o bio e o zoe, mas eu quero só que você entenda o seguinte. Sabe o que é a soberba da vida? É o desejo de brilhar com o fim de ofuscar outros. Agora, olhe para mim. Tem muito crente que quer brilhar e não está importando se vai ofuscar Deus. O diabo quis isso. Eu vou me assentar no trono dele e a glória dele vai ser minha. E ele foi julgado por terra, porque Deus disse: a minha glória não darei a outro. Mas essa tríade do mal está em mim e está em você. E nós agora temos um mandamento, e o mandamento é: não ameis o mundo. Então eu começo a entender, irmãos, que para eu não amar o mundo, eu preciso vencer essa tríade que batalha dentro de mim. Eu preciso vencer a minha carne com suas paixões e concupiscências. Eu preciso fechar os meus olhos às concupiscências, às tentações, às coisas desse mundo. Eu preciso guardar a minha alma em humildade, para que eu não me ensoberbeça nem me vanglorie. Porque quantos homens de Deus caíram, porque eles se orgulharam da unção que tinham, e esqueceram de dar a glória a quem deu eles a unção. Então, irmãos, amar o mundo não é simplesmente saber que eu não devo amar. Eu preciso dar uma resposta para o meu Senhor. Porque a primeira coisa que João está dizendo para mim e para você, primeiro motivo, é que nós não devemos amar esse mundo, porque esse mundo, o amor a esse mundo é incompatível com o amor a Deus. Se você quer amar esse mundo, você vai se tornar inimigo de Deus. Você vai passar a odiar a Deus. Porque esse mundo odeia Deus. Odeia a sua palavra. Odeia a sua verdade. Essa questão da soberba da vida, irmãos,
Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 2 a 4, falando sobre os finais dos tempos. Quando chegasse os finais do tempo, Paulo diz lá em 2 Timóteo 3, 2 a 4, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Jesus tem misericórdia. Porque eu pensei, a gente pensa que amar, não amar o mundo, não, eu não estou adulterando, mas às vezes eu estou tão ingrato, tão blasfemo, tão desobediente aos pais. Aí você pode colocar aos seus líderes, né, insubmissos, insubordinados, caluniadores. Irmãos, como tem gente caluniando os outros, mentiras, então uma briga. Como que pode? Nós temos que brigar para não ter fake news, para não ter notícias falsas. O que são notícias falsas? São calúnias. São calúnias, irmãos. Sem domínio próprio, em todos os aspectos, de qualquer motivo, parte para cima um do outro, agride esposa, agride marido, agride filhos, agride irmãos, agride pessoas no trânsito. Mas será que os crentes não estão nessa? Será que isso é algo que não acontece entre a igreja? Inimigos do bem, traidores. E João fala assim, olha para mim, todas essas coisas não procedem do Pai, mas do mundo. Então, irmãos, eu começo a pensar de que às vezes eu estou achando que não estou amando esse mundo, mas eu estou cheio desse mundo. Ou seja, eu estou cheio desse sistema. Eu estou tomado por esse sistema. Porque essas coisas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. E se procedem do mundo e não do Pai, não podem ser amadas por nós cristãos. Não procede do Pai. Você ficar com ódio do seu irmão, você não conversar com seu irmão, isso não procede do Pai, isso procede do mundo. Você perseguir o seu irmão, você ser odioso, você não ser misericordioso, isso não procede do Pai, isso procede do mundo. Você ser avarento, mentiroso, meu irmão, seja o que for, eu creio que o Espírito Santo está falando comigo e com você, amém? Eu estou dizendo aqui, nós acabamos de cantar, Jesus, o Senhor é o meu maior amor. Eu acho que nós temos que cair de joelhos e pedir misericórdia. Jesus, o Senhor é o meu maior amor. Cantamos belamente, bonitamente, mas saímos lá fora e não mostramos que Jesus é o nosso maior amor. Porque a primeira oferta que o inimigo faz, a primeira coisa que suscita uma dessas tríades do mal, eu esqueço que Jesus é o meu maior amor. E eu me rendo às suas ofertas e aos prazeres e concupiscências e soberbas. Você está entendendo, meu irmão? Segundo motivo que João nos fala para não amarmos o mundo que queremos amar, ou o mundo que o diabo quer que nós amemos, está condenado. Você pode repetir isso comigo? O mundo está condenado. Quando você está falando mundo, você está ciente que é o sistema ou uma organização da sociedade fora dos planos de Deus, sob a influência do diabo. Nós estamos falando de sistema. Ou seja, esse sistema maligno já está condenado.
Qual é a visão de Deus de família? Será que é a do Burger King? Pastor, eles vão te processar. Não, está na mídia. Eu só estou fazendo uma pergunta. Qual é a visão de família bíblica? Do sistema que não é desse mundo? É a dessa propaganda? É, irmãos? Eu quero dizer para você que esse sistema já está condenado. A Bíblia já o condenou. Mas quem quer amar o mundo, vai amar algo que está condenado. Quero dizer para você que quer amar esse mundo, você escolheu o lado errado. Você já escolheu o lado que perdeu. Você já escolheu o lado que está condenado. O mundo, como as trevas que há nele, já estão desintegrando, irmãos. Sodoma e Gomorra é um exemplo para nós. Olhe para mim. Sodoma e Gomorra é um exemplo para nós. Tudo estava acontecendo normalmente em Sodoma e Gomorra. Casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, construíam. A vida transcorria, percorria normalmente, até que o Senhor chegou para Abraão, seu amigo, e disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Já está condenado. Então preste bem atenção. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, versículos 31 do capítulo 7, ele diz: a forma presente deste mundo está passando. Assim como o diabo sabe que o Senhor Jesus, pelos sinais, que o tempo dele está acabando, ele está acelerando o processo de implantar o seu sistema, de fazer com que as pessoas caiam no seu engano, para que ele possa levar com ele uma grande quantidade de almas para a condenação, porque ele já está condenado. Então preste atenção aqui. Somente uma classe de gente permanecerá. Só uma classe. João afirma aqui no texto que nós lemos, no versículo 17. O que João está afirmando aqui no versículo 17, meu irmão? O mundo e a sua cobiça passa. O mundo com suas cobiças passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A mesma escolha entre Deus e o mundo, ou mais minuciosamente, a escolha entre a concupiscência do mundo e a vontade de Deus ainda confronta os cristãos. Você é um cristão? Todos os dias, quando você abrir os olhos, quando você acordar, o mundo vai confrontar você. E você vai ter que escolher de novo. Ele não desiste de você. O mundo, ele vai todos os dias, quando você acordar, você abriu os olhos, você começou a viver, você começou a andar, vai lá, insiste com ele, para que ele ame esse mundo e negue o Cristo. Para que ele se deixe ser moldado por esse mundo, para que ele aceite as nossas mentiras como verdades. O diabo, irmãos, não cansa, não para, não descansa. A escolha entre amar o mundo e amar a Deus vão confrontar os cristãos todos os dias. Todos os dias. Não amar este mundo, não se amoldar a ele e não se deixar contaminar por ele, é algo que eu e você, como cristão, vamos ter que fazer essa escolha todos os dias. Mas Satanás, eu já falei não para você ontem. Eu já rejeitei todas essas suas inverdades, essas suas mentiras, essas suas ofertas. Eu já rejeitei tudo ontem. E você está aqui hoje de novo.
Mas deixa eu te falar, é porque você não está entendendo, você está deixando o pessoal fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça, é porque você não está entendendo que os tempos são modernos, os tempos mudaram. Esse negócio aí, essa Bíblia, isso é uma coisa quadrada, isso é uma coisa assim, antiga, isso é papel, aceita tudo. Deixa eu te explicar o que é a verdade é assim. E aí todos os dias, você vai ter que dizer não na cara dele, e dizer, eu não vou amar o seu sistema, eu vou amar o Cristo, eu vou amar a sua palavra, eu vou amar o seu reino, eu vou amar a sua verdade, todos os dias, meu irmão. Cristão e mundo, ou você pode pôr igreja e mundo, são dois grupos inteiramente separados e distintos de pessoas. Você já viu a pessoa que não é cristã? Não estou dizendo que ela tem uma religião, não, ou que ela vai numa igreja. Porque cristão é aquele que submete ao Cristo. E submeter ao Cristo é obedecer a sua palavra. Já viu aquela pessoa? Não, mas você é radical demais, irmão. Não, mas espera aí. Eu não concordo. Eu não acho que deve ser assim. As coisas mudaram. Deixa eu te dizer uma coisa. Igreja ou cristãos e mundo são dois grupos distintos de pessoas. Preste atenção nisso, irmãos. Não se iluda. Um sob o domínio de Satanás. O outro nascido de Deus e conhecendo a Deus, dia após dia conhecendo a Deus, nascido de Deus e conhecendo a Deus, visto que a palavra afirma, o que a palavra afirma? Que o príncipe deste mundo será expulso, João 12:31, e que o príncipe deste mundo já está condenado, João 16:11. Então concluímos, este mundo, com o seu príncipe, está condenado. Você quer continuar do lado dele? Você quer continuar dando ouvido a ele? Porque as pessoas têm uma noção que o diabo mede força com Cristo. Imagina que uma queda de braço, dois fortões. Tem gente que pensa que Cristo está assim com o diabo, irmãos, Jesus está fazendo careta, Jesus está fazendo força para o diabo não deixar. Não, deixa eu te falar. Com o sopro da sua boca ele cai. Jesus não está medindo força com o diabo. Jesus não está medindo força com o diabo, nem com este mundo. Ele já venceu o mundo. Ele já venceu o diabo. Ele já derrotou e já condenou. Esse mundo está condenado. Você está escolhendo o lado derrotado, você está escolhendo amar o perdedor, você está escolhendo a condenação, a morte. A Bíblia diz lá em Colossenses 2, a partir do versículo 13, que o Cristo expôs os principados e as potestades à ignomínia, ao vitupério, à vergonha e triunfou deles na cruz. São dois mundos distintos. Um já está condenado, e João está dizendo, você quer amar o que está condenado? Por que você quer amar o que já está condenado? O príncipe desse mundo já está condenado. O príncipe desse mundo foi expulso. Olha o que está no versículo 17 do capítulo 2 que nós lemos. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Há um mandamento para mim que sou cristão, e há um mandamento para você que é cristão, de quê? De não amar o mundo.
Você está disposto a obedecer? Você vai permanecer para sempre, porque você vai já escolher o lado vencedor, o lado que triunfou, e tem lugar preparado para você na glória eterna. Nós obedeceremos mais prontamente o mandamento para não amar o mundo quando lembrarmos que, enquanto o mundo, bem como sua concupiscência, são transitórios, a vontade de Deus, para aqueles que a faz, aleluias, são eternos. 2 Coríntios 4,18, o apóstolo Paulo diz: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é temporal, é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. E aí as pessoas dizem para você e falam assim: você está perdendo a sua vida, você está deixando de aproveitar a sua vida. Você está deixando de aproveitar a sua vida para quê? Para ficar dentro da igreja, para ficar segurando uma Bíblia? Não. Eu estou ganhando a vida, porque o meu Senhor disse que aquele que perde a sua vida aqui, achará. Os que morrem para este mundo, nascem para Deus, para uma vida eterna, de paz e de vitória. Você está compreendendo, meu irmão? Nós não podemos amar esse mundo, porque não há compatibilidade de dizer que amamos a Deus se amamos o mundo. Não podemos amar. Não podemos amar porque João está querendo que eu e você sejamos espertos. Imagina João falando no nosso tempo, assim, naquela linguagem dos jovens, tipo isso, cara, tipo, velho, tipo isso, velho. Tipo isso, velho. Você tá numa furada, velho. Isso aí já foi condenado, cara. Isso aí já era. Velho, abre os olhos. É João. João dizendo: para que você está amando o que está condenado? Isso já está condenado, isso já passou. Mas aqueles que fizerem a vontade de Deus, aqueles que obedecerem, é eternamente que vão viver. Você está compreendendo, meu irmão? Não ameis o mundo. Você não tem escolha. Se você é cristão, você sabe que você não pode amar esse mundo. Você não pode se curvar a esse sistema maligno. Você deve ter visto um vídeo aí que um padre, na missa, irmãos, que mundo é esse? Agora já não é casal de 2, é casal de 3, de 4. Não, está de acordo, beleza, vamos lá. Como é que a gente chama isso de casal? Não, é amor plural, sei lá. Irmãos, nós não podemos curvar a esse mundo, porque esse mundo é um sistema onde as pessoas, o ser humano está se organizando sob uma influência satânica, maligna, diabólica, e negando o Cristo, sua palavra e o seu reino. Mas a única coisa que vai prevalecer é o reino do Cristo. O reino do Cristo. E aqueles que fizerem parte desse reino, e que Deus nos dê força, graça e unção. Eu sou de Cristo e Ele é meu. Eu sou do meu amado e Ele é meu. É essa palavra que dita, que dirige a minha vida e os meus passos. Fica de pé no seu lugar. É isso que é não amar o mundo, irmãos. Nós estamos cheios de falsos cristãos aí, viu, irmãos? Cheio de falsos cristãos. Porque um cristão não pode amar esse mundo. Que eles nos apedrejem. Não apedrejaram Estevão? Que nos apedrejem. Jesus diz assim: não teme aquele que pode matar o corpo, mas teme aquele que pode matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno. Meu irmão, não negue o Cristo. Não negue a sua palavra. Que te chame de careta, de quadrado, de redondo, de esfera, de losango, sei lá. Não negue o Cristo. Não negue a palavra. Não se curve a esse sistema maligno. Porque é um mandamento para aqueles que são cristãos. Não ameis o mundo.
Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Nos ajuda. Há uma tríade do mal que precisamos lutar contra ela todos os dias. Mas que bom que o Senhor disse que o meu justo cairá 7 vezes, 7 vezes eu o levantarei. Que bom que a sua palavra diz que as suas misericórdias não têm fim. Que bom que a sua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa, que restaura, que transforma. Nos ajude a permanecer no reino. E todos que permanecem no reino amam o Cristo, amam sua palavra, se submete ao rei, se submete à palavra do rei, obedece à palavra do rei, se alegra em servir ao rei. Meu Deus, não nos deixe ser enganados pelo príncipe deste mundo que já está condenado, pelo príncipe deste mundo que já foi derrotado e expulso. Não nos deixe ser ludibriado, não deixe o nosso entendimento ser entenebrecido, não deixe o nosso coração endurecer, não deixe, meu Pai, que nós caiamos nos laços do inimigo. Não permita, Senhor, que o inimigo nos rapte, oh Deus, nos leve para fora do teu reino. Torna as tuas verdades, ó Deus, gravadas nas tábuas do nosso coração. Ó Deus, que nós amemos a tua palavra, que nós amemos o reino, que nós amemos o Cristo, que nós amemos o Senhor mais do que nós mesmos e não amemos o mundo, Senhor. Ajuda-nos, Deus, nós te pedimos, nos ilumine, nos abençoe. Faz uma igreja, meu Pai, uma igreja, meu Deus, que é luz, que é sal, que vive a palavra. Uma igreja, meu Deus, que não nega o Cristo, mas que ama o Cristo. Pai, no nome de Jesus, que amemos o Senhor e não amemos o mundo. Porque o amor do mundo, meu Deus, é incompatível com o amor ao Senhor. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Oh Senhor, não tire de nós o teu Espírito, não tire de nós o teu Espírito, não tire de nós o teu doce Espírito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pega o